E porque a vida no VHS é uma animação, hoje vamos falar do candidato aos Oscars na categoria de curta-metragem de animação, Ice Merchants. Isto é uma animação! Minha família é uma animação. Com o Neco. O Neco, é isso. Todos os anos, milhares de criativos da indústria do cinema esgatanham-se para ganhar um Oscar. Realizadores entregam a alma ao diabo, produtores hipotecam a casa, atores fazem falácios em gabinetes sombrios. Spielberg faz um biopic insalubre para estrear em novembro. Harvey Weinstein manda a Globo entregar strippers à porta dos membros da Academia. E Meryl Streep interpreta uma cega, surda, muda que sobe sozinha ao Everest. E depois temos o João Gonzalez, um puto desconhecido de 27 anos do Porto, que graças a uma curta de 14 minutos com bonecos, se atreve a levar uma estatueta para casa já daqui a uns dias, assim com uma pinta do caraças. Ice Merchants, produzido pela Cola Animation, é tão só o primeiro filme português de sempre na corrida aos Oscars. O seu autor vai conversar comigo, com o Paulo e com o José Santiago já daqui a uns minutos. Por agora, quero saber se os meus amigos estão empolgados com este feito histórico. E co-produzido pela Wildstream, o Ice Merchants. Também? José Santiago, bem-vindo aqui ao nosso palco. Eu fiquei... muito obrigado. Eu fiquei só completamente abismado com a quantidade de representatividade portuguesa que nós tínhamos na shortlist. Só isso já era um feito por si só e antes de sabermos as nomeações já tínhamos por aí várias sessões onde todas essas curtas estavam a ser exibidas e só isso já valeu a pena. Lá está, porque também não costumamos ver muitas mostras de curtas a não ser em festivais e esses cinemas por aí fora já estavam a fazer estas sessões, portanto já valeu. E depois também foi uma maneira de me levar a ver curtas de animação, que eu confesso que tem sido para mim uma das categorias que tenho esquecido, e este ano lembrou-me da sacanice que eu andava a fazer e sem razão nenhuma, porque aquilo é mesmo bom, aquilo quando é escolhido e é escolhidinho ou curado, nem que seja pelos Oscars, tem muito suminho. E eu normalmente, daquelas categorias que eu de vez em quando gosto de dar uma vista de olhos, eu gosto de ver as curtas normais, de curtas de short films. Live action. Mas esta é a primeira vez também que eu me dei ao trabalho de procurar e ver todas as curtas de animação que estavam nomeadas para saber o que é que o Ice Merchants tinha para enfrentar este ano. E também porque as curtas se veem assim de uma tragada só, é fácil, né? É uma sessão de um filme normal, é ver as curtas. E filo este ano pela primeira vez. Ice Merchants, ou Mercadores de Gelo, é uma história sem diálogos que nos conta a história de um pai que vive com o seu filho numa escarpa onde a temperatura é baixa, o suficiente para produzir gelo. Um bem com alguma procura na vila, centenas de metros abaixo da sua escarpa. Na sua rotina diária, vemos o fabrico do gelo, um salto de paraquedas até à vila, a venda do gelo e a compra de 2 boinas. Tudo se repete. E em dado momento perguntamos-nos onde é que estará a mãe. Certo dia, chega a primavera e a rotina é subitamente alterada. É a premissa do filme, sem revelar muito, já revelando alguma coisa. Uma curta é complicado, sim. Exatamente, já revelando alguma coisa. Eu tenho-vos a dizer que eu gostei genuinamente da curta. Gostei muito do facto de não haver diálogos e de não sentir a necessidade de haver diálogos. Que a animação de resto faz muito bem isso. Faz muito bem e vive ali de muitos sons ambientes, sons do ranger do baloço, dos objetos, do vento, todos aqueles ruidinhos preenchem aquele tempo, e a animação que faz lembrar ali uma aberração da realidade pela forma como os ângulos nos são mostrados. É quase como se fosse uma visão externa daquilo que é a realidade, é quase como se fosse uma alegoria. Nós perguntamos, mas ok, onde é que isto vai parar? O que é que o autor querá dizer com isto? E no fim temos uma resposta. Agora, será que esta resposta é suficiente para nós? Preenche-nos aquela resposta em relação àquela história? E a mim preencheu-me. Eu gostei de
que houvesse ali um fechar de ciclo daquela história, porque toda aquela periclitância de vida, o desastre está à beira de acontecer a qualquer momento, não é? Depois há uma espécie de salvação e há um porquê dessa salvação, e eu gostei de tudo isso. A mim preencheu-me por completo como uma história bem contada. E é muito complicado estar a falar muito desta história sem revelar o final, porque de facto é o final que depois fecha ali tudo aquilo que a história completa, não é? E se estamos a falar de uma premissa que aparentemente pode ter um gancho, que é a iminência do fim, a iminência da destruição, a iminência do quebrar daquele ecossistema de pai e filho. Depois temos algo que é igualmente forte, que é um desfecho que é quase tão forte como a premissa que ali vemos, mas é uma maneira tão subtil e ao mesmo tempo tão audível, embora não haja diálogos, mas é muito, é quase como um rugir aquele final, quando toda a curta foi uma espécie de suspiro, e aquilo torna uma dimensão muito maior do que aquela que pensávamos ver, já com as imagens e com a distorção das imagens que falavas muito bem. Eu lembrei-me muito daquelas curtas de animação que o Vasco Granja também passava muito da Polónia, com uma lata de sardinhas e uma espinha de peixe. Bem, isso podia acontecer com o stop motion, é verdade, mas também havia uma vertente muito ilustrativa, e este filme tem muito de ilustração, quase uma ilustração que não esperamos ver em movimento, e ali lembra aqueles livrinhos mais para crianças de histórias infantis que são um bocado mais estilizados, quase pintados a giz, não é a giz, mas a lápis de cera. Exatamente, e depois a sonoplastia e a força da sonoplastia a trazer aquelas ilustrações à vida, sim, e até a própria banda sonora. A banda sonora não é uma banda sonora. É demasiado boa para uma curta, quase. Eu acho que a banda sonora é incrível, pronto, é a minha parte preferida da curta. Acho que ela completa bem o narrar da história, preenche bem aquele narrar da história, transmite emoção também, não é? E eu acho que casam muito bem. Do João Gonzalez, eu vi também o Nestor. Daniela, eu acho que também o viste, não é? Sim, o Nestor. Bem, eu li em português, Nestor. E pareceu-me ser um exercício bastante interessante. Eu gosto também particularmente, os silêncios. Está disponível no Filmin, caso queiram ver, está disponível na plataforma de streaming. O João Gonzalez já dá uso particular aos silêncios, e a própria estética da animação é a mesma, não é? E as interações entre personagens, em que há olhares, há toques, há insinuações, tudo isso transmite emoção sem haver necessidade de diálogo. Não é que o João tenha uma longa carreira ainda, mas começa a ser algo evidente nos seus trabalhos. Ele tem uma anterior ao Nestor, de 2017, que é o The Voyager. É sobre um tipo que sofre de agorafobia. Está disponível gratuitamente no Vimeo. Fica também a dica. Ok. Olha, não vi. Esta e o Nestor parecem mais exercícios de estilo, porque não há propriamente uma conclusão para as histórias, enquanto que o Ice Merchants já tem, parece-me, intenções de contar uma história com princípio, meio e fim. Eu não disse, mas vale sempre a pena dizer, se vocês quiserem ver a curta, ela para já está em exibição nos cinemas. Está, curiosamente, acho que não há precedente, acho que o bilhete custa tipo 2 euros ou 3 euros. Podem ir ver a curta do João ao cinema, que é uma coisa curiosa. E em alternativa, podem sempre ir ao site do New Yorker, que eles têm lá a curta também disponível. Se tiverem VPN. Terão naturalmente que ligar o VPN, sim, mas está lá, sim. Nós estamos aqui a falar do João Gonzalez, mas eu gostaria aqui de relembrar que a animação em Portugal está viva, bem viva, de boa saúde. Provavelmente até melhor do que a ficção ou live action em Portugal. Apesar do João Gonzalez agora estar aqui na ponta do iceberg, eu gostaria de mencionar aqui alguns nomes sobre os ombros dos quais o João Gonzalez também está, e que para mim, a minha grande referência da animação. E ele agora dizia-te, Portugal, mas eu não conheço esses gajos. É pá, que seja, mas as influências estão lá de certeza. Vamos a isso? Para mim, o Abi Feijó é a minha grande referência da animação em Portugal.
Ele é um autor nacionalista e de intervenção, porque muitos dos seus trabalhos têm as tradições portuguesas, o antigo regime como pano de fundo, como os Salteadores, o Clandestino ou o Que Calma, que são filmes de animação incríveis. E tendo em conta, em Portugal, e estamos a falar aqui que o Abi Feijó começou a fazer animação nos anos 80, não era fácil fazer-se filmes de animação naquela época, e ele andou aqui a desbravar terreno e a fazer filmes de qualidade mundial. E para mim ele é uma referência não só nacional, mas como mundial. A seguir ao Abi Feijó temos a Regina Pessoa, A Noite e o Tio Tomás, A Contabilidade dos Dias, que também ganhou o prémio Annie para melhor curta de animação em 2020. Ela é provavelmente a herdeira da tocha do Abi Feijó. Ou seja, tu estás a colocar por quase uma pessoa por década. É quase isso. Que é fixe, né? Temos um representante por década. Mais ou menos. Mas temos... É o nosso Mount Rushmore. Yeah. É quase isso. Temos também o José Miguel Ribeiro. Quem não se lembra do filme A Suspeita, que se passava dentro do comboio, sim. O do comboio é ótimo. E a viagem a Cabo Verde. Aqui o José Miguel Ribeiro é um novo talento que está agora também a passar aqui o testemunho ao João Gonzalez. Qualquer trabalho que esteja para estrear do José Miguel Ribeiro, eu estou sempre atento para ver, porque ele traz sempre algo de novo às animações que faz. E depois gostava aqui de falar de um nome que é uma espécie de Bill Plimpton português, que é o Zep. Ele assina como Zep, mas é o Zé Pedro Cavaleiro. Calma, tu disseste Bill Plimpton, não Bill Clinton. Eu disse Bill Plimpton. Quem é esse? Exatamente. É um animador americano. É um animador americano. Até o IMDb me põe o Bill Clinton à frente do Bill Plimpton. Plimpton. Porque um foi presidente do outro não. É Bill Plimpton. O Zep, ele tem uma curta que eu gosto imenso, que é o Cough Cough, e tem o Cândido, que são duas curtas incríveis. Ele fez muita publicidade também, ele fez animação para publicidade, e salvo erro, ele acho que chegou a fazer algumas animações para a Rua Sésamo também. Eu posso estar errado, mas eu julgo que eu fiz uma formação com ele de animação há uns 20 anos atrás, e julgo que ele na altura confidenciou isso, que ele tinha feito também algumas animações para a Rua Sésamo. É possível, sim, porque eles tinham, apesar de muito daquilo ser importado, aquelas animações que eles tinham durante a Rua Sésamo, havia lá muitas que tinham palavras em português, especificamente em português, sim, e que portanto só poderiam ser nossas. Pronto, e em Portugal o palco por excelência da animação é o Monstra, que foi fundado, é um festival que foi fundado em 2000 e dirigido pelo Fernando Galrito, que eu também já tive o prazer de conhecer, e é de facto um festival de excelência que representa muito bem a animação nacional e que traz títulos estrangeiros para cá, que de outra forma nós dificilmente os conheceríamos e teríamos possibilidade de ver. E os ouvintes que poderão estar a lembrar-se do Cineanima, não é uma coisa proeminente? Eu em relação ao Cineanima, eu tenho pouco conhecimento, de facto. Eu acho que teve uma época áurea. O Cineanima acho que perdeu ali um bocadinho o palco em relação ao Monstra. Isto tudo para dizer que a animação em Portugal está bem de saúde. Que belo curso intensivo de animação em Portugal. Gostei de te ouvir, Paulo. É só para dizer que eu não me limito só a Van Damme e a Steven Seagal e a Dolph Lundgren. É verdade, okay? Pá, olha... E quem julga uma pessoa por essas coisas, enfim, não merece o ar. Exatamente. O Ice Merchants arrisca-se a ser o primeiro filme português a ganhar um Oscar, porém... João Gonzalez e Bruno Caetano não são os primeiros portugueses nomeados. E vocês saberão disso, não é? A lista é curtinha, mas vale aqui lembrar Eduardo Serra, diretor de fotografia nomeado em 1998 pelo filme As Asas do Amor, e mais tarde com What Dreams May Come. Não. Com o Rapariga com Brinco de Pérola em 2004. Sim. Exatamente. E ele também foi diretor de fotografia de pelo menos um Harry Potter, se não estou em erro. E foi daquele do M. Shyamalan, com o Bruce Willis, pá. O Sexto Sentido. O sexto. Não foi o Sexto Sentido, foi o outro, que era o Unbreakable. O Inquebrável. É o Unbreakable, que em português é o Protegido, não é? É o Protegido, sim. Exatamente, acho que é isso.
Eu já o tentei procurar, mas não encontrei o contacto, não encontrei nada do gajo, porque ele daria um convidado incrível, provavelmente. Eu, por acaso, não sei se ele ainda está ativo neste momento. Pá. Pois, Porque eu acho que não. Ele já Eu tem acho uma que não. certa idade e eu não sei se ele ainda continua ativo. Sim, o último filme que ele tem aqui no IMDb é um filme de 2013 chamado A Promise, portanto eu assumo que se calhar já deve estar retirado. Depois, em 2014, foi a vez de Daniel Souza, que realizou Feral, uma curta de animação nomeado nessa mesma categoria, embora seja neste caso uma produção americana. E mais recentemente, em 2018, foi a vez de Luís Sequeira, nomeado para melhor guarda-roupa com A Forma de Água. O Luís é colaborador habitual nos filmes do Guilherme Del Toro e já foi nosso convidado. Verdade. Pronto. Vamos então conversar com o João Gonzalez e a seguir voltamos para falarmos nas outras curtas nomeadas e para nos despedirmos. João, eu olha, antes de mais gostaria de dar os parabéns pela nomeação aos Oscars. Acho que é um marco histórico para nós também, não é? A nível internacional. Portugal. E pedir desculpa que eu vou ter que abandonar a entrevista aqui um pouco a meio, porque eu também estou no meio de uma reportagem e fiz aqui um intervalo para falar aqui um bocadinho contigo, que não podia deixar de ser. Diz-me, pelas tuas palavras, como é que está o panorama da animação em Portugal? Está fortíssimo, já. Há bastantes anos que temos, eu considero, e não só sou eu, temos das animações, cinema de animação independente mais fortes do mundo. O que nós sentimos às vezes é que, pronto, essa divulgação às vezes acontece até mais fora de Portugal, a nível internacional, mas nós já há muitos anos que temos um cinema de animação autoral fortíssimo. É engraçado, ainda há cerca de 4, 6 meses, não, já foi há uns 6 meses, há um festival na Roménia, que é o Animes, que está a fazer o ano dedicado a uma retrospectiva de cinema português. E era engraçado, estávamos todos lá, com a Rina, com a Abi, o pessoal todo, o pessoal do Anapar também. E pronto, as pessoas lá fora no meio sabem perfeitamente do que é que está, já se fala há muito tempo, e nós, acima de tudo, vemos esta nomeação também como uma possibilidade de divulgar um bocadinho mais isso pelos mídias, porque os Oscars, pronto, têm o efeito mediático que têm, não é? Toda a gente, mesmo fora da indústria, sabe o que é um Oscar. Mas mencionaste a Regina Pessoa, que já ganhou os Annie Awards, já ganhou o Crystal Bianchi, que são prémios o mais importante possível na área da animação. E a competição é fortíssima, ainda por cima estás a competir. Eu ainda não vi as curtas todas, mas o The Flying Sailor, que é do National Film Board of Canada, que é uma referência na animação a nível internacional. A competição está muito forte. Tu estás confiante em relação ao teu trabalho? Não sei, eu estou muito feliz por já termos chegado a esta parte, este patamar, não estávamos à espera. É verdade que estamos contra produções bastante maiores, né? Não só o National Film Board of Canada, mas também temos o The Boy, The Mole, The Fox and the Horse. A produção já é da Apple TV, com a BBC, o J.J. É o maior, tem 32 minutos, é quase... Qual é que é o limite de tempo para deixar de ser uma curta e passar a ser uma longa? Boa questão, eu penso, acho que é 45. Até aos 30 é curta-metragem, até dos 30 aos 60 é média-metragem, dos 60 em diante é longa-metragem, julgo eu que é a referência. Eu acho que para os Oscars aceito até aos 45, mas não tenho certeza absoluta. Eu até pensava que era até aos 30, mas agora com o The Boy, The Mole, Fox and the Horse, aparentemente eles deve ser até aos 45. Tu viste as outras curtas nomeadas? Sim. Já as viste todas? Vi todas. E aliás, eu sou amigo de 3 dos outros nomeados, ou melhor, já os conheci pessoalmente, já nos cruzámos em festivais. E vai ser muito engraçado. É um meio agora, muito pequeno, acaba por ser um meio muito pequeno, apesar de tudo. A partir de março isso vai acabar, essa amizade, esquece. Mas tens alguma favorita? Não, tirando a tua, vamos tirar esse elemento. Acho que a minha preferida de todas, acho que é An Ostrich Told Me the World is Fake and I Think I Believe It. Okay. Acho que é uma curta muito, muito boa. É uma curta muito meta, de animação stop motion, e tem uma criatividade e humor muito, muito próprios. E é um filme, é engraçado, eu conheci o Lachlan, eu conheci-o em Melbourne, no Festival de Melbourne, e ele nesse festival ganhou a competição nacional, penso eu. E é um gajo muito porreiro, também uma pessoa muito nova, e acho que
deve ser o meu preferido, sim. Este é o teu segundo trabalho e com o segundo trabalho já consegues uma nomeação aos Oscars. Agora, fala-nos do teu primeiro trabalho, como é que tudo começou aqui a animação para ti? Eu ainda não vi a tua primeira curta. Fala-nos um pouco da tua primeira curta. The Voyager, certo? The Voyager, sim. Mas lá já fiz 3. Este é o Ice Mercies, agora é o terceiro. É o terceiro, sim. Okay. O meu primeiro filme foi o The Voyager, que foi a minha curta de final de ano de licenciatura. E é um projeto que nasceu, eu na altura estava mais direcionado para acabar a licenciatura em artes multimédia e seguir piano, independente, mais profissionalmente, queria fazer mestrado lá fora. E portanto fiz um projeto em que também compus a banda sonora e também a tocava ao vivo, sempre que possível, em contexto ou de festival ou de exibição. Inicialmente isso tinha um propósito maior de me obrigar a mim a tocar ao vivo e perder o medo de tocar ao vivo, porque eu já há muito tempo que estava afastado dos palcos. Mas a música como algo que estudo independentemente e que incluo sempre nos meus projetos, mas fiquei mais a estudar a animação, por assim dizer. Mas desde o início desde esse projeto que acabou por ser sempre natural em visual e narrativo. João, agora falando propriamente do Ice Merchants, eu gostei muito da tua curta, pelo simples facto de não haver diálogos e não haver necessidade de haver diálogos para se compreender aquela história, que é uma história onírica que me faz lembrar os filmes de início de carreira do Jean-Pierre Jeunet e o Tuvalu do Veit Helmer. Não sei se para ti estes filmes são alguma referência ou não, mas de alguma forma fazem-me lembrar este estilo de contar uma história através de vários simbolismos, não é? De uma família, de um pai e um filho que vive numa situação de risco, que sabem que o desastre é iminente, não é? Eles parecem muito relaxados enquanto lá estão, não é? Mas não seja pela mudança de situação. Sim. Agora, eu gostaria de saber como é que tu chegaste a esta história, que ela também foi co-escrita por ti, não é? Se tens aqui alguma referência, se te inspiraste em alguma coisa. Em termos de processo, eu normalmente parto sempre dos meus filmes, lá está de uma situação assim um bocado surrealista, não é? De um cenário assim um bocado surrealista, que são sempre inspirados do meu subconsciente. Neste caso, uma imagem que me veio foi de uma casinha presa a um precipício. E eu depois tenho bastante interesse em usar esses cenários assim mais surrealistas e bizarros para usá-los de certa forma como metáfora para falar sobre temas que me interessam. Tu estavas a falar do facto do filme não ter diálogos. Isso está ligado de certa forma com a pergunta anterior que fizeste. Eu tenho um contacto com música muito natural desde o início, desde que nasci, quase por assim dizer, e eu não sou muito bom, não sou muito bom a escrever, portanto sempre me foi mais natural as minhas curtas através de música e som do que com diálogos. E também há outra questão que também acho que tu vincaste, que eu acho que esta curta não precisava de diálogos, e acho que se a curta tivesse diálogos até se calhar iria acrescentar assim uma layer de informação que não é necessário e até se calhar iria distrair do mais importante da curta. Em termos de referências, há uma curta muito importante que me influenciou, sem dúvida, que também só tem música e banda sonora e sonoplastia, chama-se Le Maison en Petit Coups. Está disponível no YouTube, é uma curta muito, muito boa, que curiosamente ganhou o Oscar em 2007. E é engraçado esta história porque eu vi esta curta inicialmente no meu último ano de faculdade, de uma masterclass lecionada por um homem chamado Ron Diamond, que estava em Portugal a propósito de Cinanima. Mas é engraçado porque essa masterclass mudou-me a vida, porque entrei em contacto, lá está, com essas curtas-metragens mais autorais que eu não tinha tido acesso até então. E a masterclass chamava-se How to be Nominated for an Oscar. Porque o Ron Diamond Resultou. Ele tem um show itinerante chamado Animation Show of Shows, em que ele mostra curtas-metragens de animação pelos Estados Unidos. E aliás, ele convidou-me agora para fazer parte desse show itinerante agora durante a campanha dos Oscars. E ele, em part-time, também faz estas palestras em que mostra filmes nomeados a Oscar e explica, desconstrói-os de certa forma. E foi engraçado porque acabou por ajudar indiretamente, embora não tenha começado a fazer filmes com a ideia de que algum dia o filme ia ser nomeado a Oscar. João, eu vou-me despedir então de vocês. Resta-me desejar-te muita sorte. Espero que tragas o caneco cá para Portugal. E vou-te deixar aqui na boa companhia do Daniel e do José Santiago. E olha, espero ver mais trabalhos teus no futuro.
E muito sucesso para a tua carreira, está bem? Muito obrigado. Grande Paulo, abraço e obrigado. Eu se calhar ia entrar assim a pé juntos, olá. E queria perguntar, Olá. porque isto é uma dificuldade que eu tenho e pode ser relacionável com outras pessoas, que é, ok, cinema de animação, longas, distribuição, espetacular. Curtas, que deve ser se calhar o terreno mais experimental e mais autoral, mais independente até da produção. Como é que podemos ver as curtas? Não te estou a pedir quais são os sítios onde podemos dirigir-nos, mas como é que tu vias uma distribuição para este tipo de cinema que é válido fora das competições da área ou é também válido para festivais da área, mas também poderia ser válido para o grande público e ele não tem nenhum acesso. Como é que se poderia fazer algum tipo de distribuição antes de uma longa, com sessões dedicadas? Como é que isto... Como é que podemos ver? Infelizmente, o formato de curta-metragem normalmente é acessível através de festivais de cinema, não é? Que nem toda a gente tem acesso ou até conhecimento. Eu não sei qual é que é o método perfeito. Eu, acima de tudo, eu gosto bastante de mostrar os filmes e acho que qualquer realizador gosta de ter a oportunidade de mostrar os filmes em sala de cinema. Portanto, os festivais de animação e de cinema têm essa vantagem. Não sei se fosse possível incluir as curtas em canais, em plataformas de streaming, por exemplo, Netflix também poderia ser uma boa solução, obviamente. Nós temos agora uma experiência há pouco tempo, que foi, nós fizemos sessões das 3 curtas shortlistas da Oscar. Portanto, estava eu, a Laura e o Filipe Melo. Portanto, era uma sessão que teve à volta de 1 hora, mais uma conversa no final com os realizadores. E foi engraçado porque tanto em Lisboa como no Porto, em Lisboa nós fizemos a sessão do Teatro Maria Matos, e no Porto fizemos no Cinema Trindade. E ambas as sessões encheram completamente e, inclusive, acho que nem toda a gente conseguiu entrar, porque o jantar à porta. Portanto, isto é uma prova de que há interesse por parte do público. Falta um bocado, se calhar, agora de confiança por parte dos cinemas, de que se calhar é uma coisa até financeiramente viável. Porque ontem tive uma conversa também interessante. Nós estamos numa fase do mundo em que as pessoas têm uma capacidade de atenção tão limitada, quase que faz sentido que as pessoas se virassem agora mais para curto, né? Tem um tempo mais limitado. Mas pronto, se calhar é uma coisa que vai mudar agora um pouco com o tempo. E acima de tudo estamos muito felizes também agora de ter a oportunidade de distribuir o Ice Merchants em sala de cinema, no formato assim um bocado diferente, a partir do dia 16 de fevereiro. Sim. Bom, porque é sempre esse problema de onde é que está a viabilidade económica para esta Claro, malta claro. que faz isto e depois tem que andar atrás como se estivesse em roadshow a mostrar a curta. E se calhar isto levava-me a outra pergunta, que é uma dificuldade minha: como é que se julga uma curta de animação? Ou como é que tu vês que a animação pode ser julgada em competição, na medida em que tu podes estar só a olhar e é a história e é o que te faz sentir e é a construção da coisa, e depois há a técnica, que tudo bem, existe também na curta de live action, mas parece que é uma coisa mais visível e qualquer leigo consegue lá chegar. Mas a animação tem particularidades, os estilos são muito diferentes, a maneira de produção. Como é que se julga? E eu falei disso exatamente por causa dos Oscars. Como é que se olha para isto? É do ponto de vista do público, da ótica do utilizador? Até porque se tu decidires ver as 5 curtas nomeadas, aquilo é quase uma viagem esquizofrénica. Estás a passar de estilos tão diferentes de um lado para o outro. Sim, não, eu acho que a animação tem essa particularidade que me atrai muito, né? Não só conseguimos criar um cenário, uma realidade de raiz, mas mesmo a parte visual conseguimos fazer algo de raiz. Eu acho, como se julga uma curta ou um filme de animação, eu acho que, ou um filme, qualquer tipo de filme, depende sempre do que é que o júri dá mais valor, não é? Eu pessoalmente dou muito mais valor à parte conceptual e do filme em si do que à parte técnica. Até porque consigo dar exemplos de curtas incríveis que graficamente não são assim nada por aí além, mas que fazem-me sentir coisas que nenhuma curta, por mais bonita que a animação seja, me consegue fazer sentir. E depois também há outro fator importante, é que às vezes esses visuais mais crus ou mais rudes, por assim dizer, na realidade até beneficiam certas curtas. Portanto, eu acho que não há uma estética melhor ou uma técnica melhor, há uma técnica que se apropria melhor a cada história. E, portanto, para mim é sempre difícil estar nesse papel. Eu já fui júri de alguns festivais e é sempre algo um bocado para mim.
Preferes fazê-las então? Sim, eu prefiro fazê-las do que estar a julgá-las, sem dúvida. Lá está, isso é uma coisa, algo subjetivo. Foi algo a que eu cheguei porque de facto vi estas e vejo as curtas nomeadas e penso sempre qual é o fio condutor para esta gente decidir. Qual é o teu estilo e como é que chegaste ao teu estilo? Portanto, eu faço animação 2D frame a frame. Sempre gostei mais da animação 2D do que 3D. Embora, lá está, se algum dia tiver uma ideia para um filme que eu acho que faça mais sentido fazer em 3D, eu vou tentar. Eu acho que até agora o meu estilo adapta-se às histórias que eu tenho, ou seja, eu tento sempre arranjar o estilo melhor para cada história. E até agora o 2D apropriou-se de tudo, de certa forma. O meu estilo visual é muito baseado na forma como eu sempre tive interesse em ilustrar. Houve uma parte da minha vida em que eu estive interessado em ir para a arquitetura, eu sempre gostei muito de desenhar perspectivas, casas, etc. Portanto, isso está sempre presente esteticamente nos meus filmes. Gosto muito de paletas cromáticas reduzidas. O meu filme tem 3 ou 4 cores, não é? E gosto de jogar com essas cores conceptualmente também com a história. Portanto, não sendo só algo agradável esteticamente, mas algo que também beneficia o filme conceptualmente. E gosto de sombras, acima de tudo, dos meus diários gráficos. Aposto sempre muito nas sombras, que tem um cariz bastante dramático, acho que beneficia o filme. Mas sim, eu fui um bocado. O meu percurso pela animação foi um bocado autodidata, porque eu fiz o The Voyager sem ter estado num curso de animação. Mas isto também é algo interessante, porque acho que a informação na realidade está toda online neste momento. Há tutoriais incríveis no YouTube, portanto, quem quiser aprender a animar consegue. É preciso muita paciência e muita força de vontade, porque é um processo bastante longo. Não só na parte de produção da animação, mas até chegarmos a um ponto em que estamos confortáveis em animar de cabeça, por assim dizer. É um caminho longo. Mas sim, esteticamente acho que sempre foi a minha forma de desenhar, de certa forma, que se foi desenvolvendo aos poucos, de curta para curta. Em relação a esta curta e à Nestor, que fizeste antes, eu vi no teu making-of que tu criaste digitalmente em Maya o cenário principal onde se passa a ação de cada uma das curtas. Isto é uma coisa habitual em animação tradicional ou não? E explica-me, fala um bocadinho nesse elemento que eu achei interessante. Que eu saiba, eu comecei a fazer isto sem saber se alguém usa ou não este método. Eu acho que agora algumas pessoas estão a começar a fazer. Eu, quando estava no Royal College of Art, aparentemente não era uma coisa muito normal e aliás convidaram-me para fazer uma masterclass em que ensinei o método que eu uso. Mas para mim eu gosto muito desse método porque me permite entrar o máximo possível no espaço onde o filme se passar. A imagem real nós temos a possibilidade de deslocar ao movie set, não é? E fazer repairagem. E em animação nós não temos essa possibilidade porque os espaços não existem na vida real. Isto é uma forma de pré-produção lá está, de navegar até dentro do próprio espaço. Eu abro o fecheiro e consigo andar para trás, para a frente, subir as escadas, etc. Uma coisa que gostava muito de fazer um dia era transformar os cenários dos meus filmes em experiências de realidade virtual. Eu pensava que era mandar construir mesmo. Não seria muito seguro. Eles fizeram a casa dos Simpsons, por exemplo, não é? Existe uma casa que é exatamente a réplica. Essa casa seria ligeiramente mais difícil de construir. Eu iria fazer a vida muito complicada aos arquitetos e aos engenheiros. Portanto, é melhor deixar como uma experiência de realidade virtual. Temos de falar aqui na banda sonora. Que é para mim é dos elementos que mais enriquece a tua curta. Foi composta por ti, porque tu és um homem renascentista, tu realizas e escreves e ilustras e ainda por cima fazes a banda sonora. Fala-me aqui um bocado neste processo criativo da música e onde é que ele entra, se é a meio da feitura do filme, se é só no final como acontece no cinema. Na música entra sem dúvida em pré-produção. Como eu já tinha dito, o meu contacto com arte, o primeiro contacto que tive com arte foi através da música. O meu pai é pianista e pôs-me em contacto com o piano desde muito cedo. E eu sempre vi de uma forma mais natural do que a escrita, até de certa forma. Eu acho que eu escrevo bastante mal, portanto sempre foi natural para mim arranjar uma forma de guiar as curtas-metragens, os meus filmes, sem ter de recorrer a palavras. Começo a compor a banda sonora às vezes ainda antes de fazer experiências visuais para o filme, e gosto de usá-lo como um método de certa forma de generação de ideias. Ou seja, eu tenho uma ideia da banda sonora. Para mim, no início da produção é mais importante descobrir o tom da banda sonora do que propriamente a estrutura de quão longo é que vai ser ou
como é que se vai sincronizar com o filme, exatamente. Mas tendo esse tema central do filme que eu começo a compor desde o início, isso dá-me ideias para a narrativa, e depois quando estou a escrever, a criar a narrativa, isso também dá-me ideias para a música, que me dá ideia para os visuais. Portanto, eu acho que o tom de um filme não é só a parte visual, é sempre uma combinação entre música, som e os visuais. E portanto eu gosto de estar a criá-los em simultâneo desde o início, porque acho que ajuda que tudo fique mais coeso no final. É uma forma mais orgânica em que crescem todos em simultâneo. E isso também faz com que se vão constantemente alterando. Eu há pouco tempo eu lancei a banda sonora no Spotify e no YouTube. E eu também deixei lá, algumas faixas são os drafts, os rascunhos de cada parte. Houve muito mais rascunhos, só pus alguns. Mas é de certa forma para partilhar também como é que a própria banda sonora, embora tenha algumas semelhanças desde o início, foi moldando ao ponto de cada vez que eu mais descobria a história, como isso ia mudando a banda sonora. E depois a banda sonora também ia mudando a narrativa. Às vezes há um bocado a ideia de que o formato curta pode ser por algum constrangimento e diz, gostava de ver isto numa longa, mas isto não acontece na animação em especial, não acontece assim, há um plano definido, e a coisa dura o que tiver a durar, a não ser que seja um projeto megalómano que precisa de render farms para o 3D, mas em caso contrário da animação independente, penso que a coisa é um bocado assim, ou achas que não? Houve algum constrangimento a dizer, não, tenho que colocar isto em X minutos para contar a história? Não, eu acho que as curtas têm curtas de animação principalmente têm uma vantagem que eu valorizo muito acima das longas, não têm de ser financeiramente viáveis. Ou seja, nós podemos ir ser mais experimentalistas, mais experimentais de certa forma, e tocar, fazer filmes que se calhar não iriam resultar em longa. E também há a questão de, há filmes que tu vês uma curta e achas que poderia ser expandido, e há outros que têm exatamente a duração que deviam ter, eu acho. Às vezes perguntam-me se alguma vez quero fazer uma longa, e a minha resposta é muito simples. Se algum dia tiver uma ideia que eu acho que faça sentido, precisa de tempo suficiente para ser uma longa, eu vou lutar por esse filme. Mas até agora as ideias que eu tive acho que resultam melhor em formato curto, e não me importo só nenhum dia chegar a fazer uma longa-metragem. Eu imagino que tu tenhas assistido à nomeação dos nomeados, em direto com o resto das pessoas, não é? E que tenha sido assim uma alegria imensa. Mas como é que acontece a seguir? Eles mandam-te telefonam-te da academia, mandam-te por e-mail um convite, como é que é isso? Uma coisa que algumas pessoas acham é que nós sabemos antes do anúncio dos nomeados. Sim. E mesmo com os Oscars, o prémio não, é sempre no momento. Já falei com gente na cerimónia, eu sou agora a primeira pessoa que nos nomeados não se sabe antes, e com o prémio também não se sabe. O que aconteceu depois? Recebi e-mails oficiais da Academia, obviamente, com o convite. Recebi um PDF, não é? Assinado pelo diretor da Academia. É tipo um convite duplo? Eu e o Bruno Caetano somos dois nomeados, ele é o produtor do filme. Cada um de nós pode levar um Plus One. Eu vou levar a Ala Nuno, que é a outra animadora deste filme. Cada um de nós animou metade do filme. Ela é uma pessoa focal desde o início da produção. Okay. Assim, o Plus One. Acho que o Bruno vai levar a mulher. E nós também conseguimos arranjar convites, mas são convites em que é preciso pagar. Ou seja, são convites que variam entre os 150 até aos 10.000 e não sei quantos euros, dependendo quão mais próximo for do palco. Mas sim, e recebemos o convite da cerimónia, e também recebemos o convite do Oscars Luncheon, que é o almoço dos nomeados. É dia 13 de fevereiro, e é um almoço com todos os nomeados. E vou ficar lá um mês inteiro, porque o filme também foi nomeado ao Zeni. Os Zeni Awards são entre o Luncheon e a cerimónia. E, portanto, para não estar a voltar a Portugal, ir e voltar, é uma forma também já estar mais próximo de lá, e em termos de entrevistas pode beneficiar o filme. E, portanto, vou ficar lá um mês. Vai ser um mês pesado. Eles mandam-te preparar um discurso ou deixam isso contigo? Dão-te alguma guideline? Não sei, eu acho que isso saberei mais próximo da cerimónia. Nos European Film Awards eles ofereciam um coach de discurso
num dia antes da cerimónia, caso nós quiséssemos inscrever, podemos ter uma ação de 45 minutos em que iríamos preparar o nosso possível discurso caso o filme ganhasse. Mas não sei como é que é com os Oscars, isso não sei, admito. Então, e diz uma coisa, deves poder ir à after party depois da cerimónia, daquela malta toda que vai lá estar, e tu podendo abordar alguém, né, ou conversar com alguém, quem é que tu escolhias? Pá, que pergunta, isso é muito complicado. Já podias ter algum ídolo ou alguém assim, alguma referência que pensasses, caraças, é agora ou nunca? Tem alguma referência? Gostava muito de falar com o Ruben Östlund. Eu gosto muito dele e já estive bastante próximo dele nos prémios. Quem? Desculpa? Eu não tive coragem de falar com ele. O Ruben Östlund fez o Triangle. Sim. E do quadrado também. Sim. Ele parece um gajo... Ele é norueguês, não é? Um gajo muito porreiro e... Ou sueco? Acho que é sueco. Sim. Mas pronto, eu já estive próximo dele em Cannes, já estive próximo dele nos European Film Awards e ainda não tive a coragem de ir falar com ele. Eu nessas situações, normalmente, eu não gosto de dar approach às pessoas, sinto sempre que pode ser um bocado chato, mas se surgir a oportunidade, vou tentar falar com ele, sim. Muito bem. Foi o filme que marcou mais em Cannes. Estive lá na estreia internacional e, portanto, foi um momento especial para mim e gostava de falar. Ok, então dos nomeados para a categoria de melhor filme é o teu preferido? Ainda me falta ver alguns, mas até agora acho que é capaz de ser, sim, é capaz de ser. Boa. Ok. Isto deve ser provavelmente o período da tua vida onde tu já foste mais requisitado. Deves estar cansado de dar entrevistas e de falar nisto. E só te tenho a agradecer teres despendido aqui este bocadinho para falar também connosco. Não, eu que agradeço. Estou a torcer por ti, claro, obviamente. E acho que o José também. Nós estamos todos. Vai ser muito fixe. Muito obrigado. Faço-te aqui o desafio. Depois, se fores lá acima receber o prémio, vamos acreditar que sim. Depois no discurso termina dizendo #gratidão. E esticas o Oscar também, faz isso que eu fico a saber que a dica foi nossa. Vou incluir. Se tivermos uma sessão de coaching e eu pergunto o que é que ela acha dessa. Exato, e ela vai dizer se calhar não. Quanto a hashtags verbais, qual é a política? Exato. João, olha, um abraço, foi um prazer, obrigado e até breve. Muito obrigado. Tchau. Um abraço. Uou, que entrevista, man! Uau! Segredos revelados. Paulo, entretanto Exato. Voltaste, não foi? Entretanto regressei, sim senhoras. Boas, que alívio, pronto. Espero que estejas bem de Ao saúde, contrário de pronto. vocês, eu tive que trabalhar para pôr as contas em dia e pôr comida na mesa. Nós somos eternos subsidiados, por isso, olha, lamento. Exatamente. Bem, Nos entretantos, deixem-me só aqui dizer que depois de gravarmos a entrevista, o Ice Merchants voltou a somar mais um grande prémio. Neste caso foi o Annie prémio Award, Annie, sim, que são que os é Oscars considerado do... o Oscar da animação, não é? Sim, exatamente. Que- Neste caso na categoria de melhor curta animada. Portanto, isto Certo. só dá Isto é um bom presságio. boas um bom pistas para os presságio. Oscars. Yeah. É, para Los Angeles. Isto vai ser tipo um gol do Ronaldo, uma coisa assim. Ou do Éder. Portugal. Bem, digam-me uma coisa, o que é que vocês têm a dizer da campanha, ou suposta campanha da angariação de fundos para promover o filme? Acho que julgo que estavam a falar em cerca de 40 mil euros que eram necessários para ajudar a promover o filme. Eu sei que essas coisas são um bocado assim, que é preciso investir para que os filmes cheguem de facto aos olhos de quem está a votar. E pronto, é um problema e até houve aqui alguns casos mais cabrosos que tiveram que impor algumas regras. O mais cabroso, pronto, será o do Weinstein, não é? Da maneira como aliciava as pessoas. Mas penso que agora, neste momento, tenha a ver com publicidade em meios da área, Mas com eu pergunto, promover não é só ir screenings. à lista, ver a lista dos nomeados e olha, são estes, não é? São só 5, não é? Mas tem que cair nas boas graças. Exato. Mas isso significa que tem que se comprar opiniões? Eu não entendo isso, percebes? Pois, é estranho, não é? Parece que é já- e para já, complicado, é. 40 mil euros representa o quê em relação ao orçamento do filme? Em outdoors, não é? É o quê? O filme teve que orçamento? Eu não sei. O orçamento também vale o que vale, porque o tempo que todos os artistas levam é dinheiro, não é? Temos que contar esse dinheiro. Há muita coisa envolvida nesse orçamento, mas há histórias, pelo menos nas longas metragens, que todo o dinheiro gasto em marketing é quase tanto como o do orçamento de um filme, e são gastos que estão previstos à partida. Pois não, isso eu não sei, mas isto parece-me um resgate, quase um pedido de resgate. É um bocado. Muito bem. Olhem, malta, já que estamos aqui a falar de Oscars, eu ia-vos perguntar se vocês viram as curtas contra as quais o nosso Ice Merchants está a concorrer este Opa, ano. Vi todas. Eu também vi todas. Vi 3 em 5. Então, olhem, vamos começar aqui pela My Year of Dicks,
que é da... No One Pieces. sim. Retrata um ano de uma rapariga com várias experiências com o sexo oposto. Sim, uma adolescente. E é um título que pode ser entendido como o meu ano de pisamos ou o meu ano de parbalhões. E eu gosto muito desse título. Eu gosto muito desse título porque é um título que revela um bocado aquilo que o filme é. Não é o meu favorito, porque eu também não gosto do estilo de animação. Acho que aquilo é um decalque do que o Richard Linklater fez nos filmes dele. Ela faz lembrar, as técnicas que utilizou no Scanner Darkly, por exemplo, com a animação rotoscópica, não é de todos o meu menos favorito. Olha, curiosamente é dos meus preferidos deste pack, por acaso. Pronto, ainda bem, é por isso que o mundo gira. Sim. E para mim eu estou neutro porque este é um dos que eu ouvi. Nulo, não é? Não sabe, não responde. Exato. Está disponível no Vimeo, se quiserem fazer o tirateimas e ver este My Year of Dicks gratuitamente. A seguir temos aquele que ganha o prémio do título mais bizarro, que é An Ostrich Told Me The World Is Fake and I Think I Believe It. Sim, que é uma curta australiana. Certo, este eu vi, em stop motion. Este eu vi. Epá, e para mim isto é o Matrix recontado através dos bastidores de uma animação stop motion, e o Morpheus é uma avestruz, não é? É delicioso. Sim, mas é. Mas é a mais atrevida, porque é uma história em stop motion onde nós vamos para trás das câmaras. Tem um bocado, tem um elemento de Inception ali à mistura. É mais bem humorado. Eu por acaso, mais descomprometida também. Eu por acaso gostei da curta. Também. A seguir temos o The Flying Sailor, que é de duas canadianas, a Amanda Forbes e o Andy Tilby, e está disponível no YouTube também. Olha, eu gostei muito. Achei ali que era o tudo em todo lado ao mesmo tempo, mas contado na perspectiva de quase morte de um marinheiro, e aquilo vai pelos ares. Muito tocante. é tocante e visceral ao mesmo tempo, a maneira como a animação alterna entre os órgãos do gajo a serem quase dilacerados pela explosão e os momentos. E especialmente a pila dele a ser animada durante aquele voo. Quer dizer, Sr. Paulo Fajarda, eu olho para o cu do Van Damme e ai Jesus. Sim. É isso que tu tiras do Flying Sailor, ok? É impossível não contornar o facto de haver um gajo que vai perdendo a roupa em pleno voo e fica nu, não é? E a pila dele vai sendo animada ao sabor do vento, não é? Até porque ele vai sendo despido muito lentamente. Uma música super etérea. Exato. Pá, mas achei bastante tocante. Dos três, isto para já é baseado num evento histórico. Isto aconteceu de facto. Sim, mas a história, pelos vistos, é verdade. É verdade. Contam, é verdade. Houve um gajo que sobreviveu. Houve aquela explosão, uma explosão enorme, não é? No Porto. Num navio que estava num cais num navio que estava cheio de explosivos. E há um marinheiro que é projetado 2 km pelo ar e cai ileso, mas todo nu. Primeiro, quem é que contou esses quilómetros todos, não é? Que ele foi pelo ar e tudo mais. É medir desde o cais até ao ponto onde o encontraram, não é? Nesse caso ele voa mais do que 2 km por vai em arco, não é? Ele também podia estar com uma grande babadeira. O homem saiu do bar. Ele podia estar com uma grande babadeira e ter caído lá a 2 km de distância e ter perdido a roupa pelo caminho, não sabe como, não é? A lenda viverá. Exatamente. Agora, este aqui, das 3 curtas que eu vi, foi a que menos gostei. Porquê? Porque não vi o My Year of Dicks. Porque não vi o My Year of Dicks e não vi o menino... Falar em Dicks, cá está. Também não vi o menino, a toupeira, a raposa e o cavalo. Também não vi esse. Eu não estou a dizer que não gostei da curta. Estou a dizer que das 3 que eu vi é que foi a que menos gostei. Eu acho que tem a ver com a animação, com o estilo de animação. Não foi um estilo que me atraísse tanto. Aquilo é um bocado caótico, porque eles experimentam várias coisas, não é? Vários estilos de animação. Uma coisa que eu tenho que realçar é que esta curta vem de uma casa que é uma casa de mestres de animação, não é? Que Boards of Canada. Esta curta foi produzida pelo National Film Board of Canada, como o Zé Santiago diz, que é a casa fundada pelo Norman McLaren, que é considerado o pai da animação, não é? Eu lembro-me de ser miúdo e ver na RTP2 as aulas de animação do Norman McLaren. Olha, devíamos estar a ver televisão ao mesmo tempo. Lembras-te disso? Eu tenho exatamente a mesma infância, a mesma memória. Pronto, exatamente. E para mim isto será sempre uma referência. Muito bem. A seguir temos, cá está, The Boy, The Mole, The Fox and The Horse, que é... Chorei copiosamente. Mas literalmente...
Literalmente. Meu Deus! Lágrimas caíram por este rosto. Fogo. É uma curta americana, mas contudo é a maior curta delas. Portanto, é o gigante da Terra de Anões, porque tem 32 minutos de duração. Pois, mas atenção, eu chorei porque deu-me tempo para isso, porque The Ice Merchants também tivesse dado tempo e... Porque às vezes há essa coisa, não é? Às vezes aquilo tem que crescer e o Ice Merchants tem um impacto fortíssimo, mas não dá tempo de um gajo absorver aquilo. Tu já sabes o que é que aí vem e aquilo bateu. Sim, depois de teres visto o Ice Merchants, foste para uma casa de banho, aninhaste-te num canto, tal como Sim, claro. o Jim Carrey, Faço isso muitas vezes, Carrey no Dumb and Dumber, e começaste a chuchar no dedo. Exato. Foi uma daquelas histórias para putos que não lhes insulta a inteligência e lhes diz tudo à partida, e é uma maneira muito bonita de aceitar as diferenças e aceitar a natureza de cada um, ou não ser a natureza que lhes dita o futuro, e achei que houve ali uma elegância muito, muito sui generis na maneira como contavam essa história. Agora, se aquilo foi preparado para o Oscar ou não sei, mas que o laboratório fez o trabalhinho muito bem, pá, para mim fez. Aquilo está cheio de alma, apesar de depois ver o elenco de vozes e ver, isto tem muito mais que alma por aqui. Pois, eles têm um elenco de vozes assim já mais... Tem o Gabriel Byrne, tem o Idris Elba e tem aqui o Tom Hollander. Pois isso já teve. Sim. O orçamento de os 40 mil euros para promover o Ice Merchants foi só para pagar aí a voz de um desses gajos. Esta já é assim uma coisa mais. Pagar o pequeno almoço de um deles. Eu achei a curta bonita, mas ao mesmo tempo também achei que isto era um bocadito postal, frases postal. Fazia muito lembrar aquelas frases sentidas que as pessoas partilham nas redes sociais. Este conto existe num livro de contos e eu acho que se calhar é aí que ele pertence, por causa do estilo de animação e tudo mais. Mas achei que é uma história de pertença bem, bem bonita. Toca a cada um de maneiras diferentes. Pronto, se quiserem ver, está disponível na Apple TV, que muito ninguém... Bem. Tem, provavelmente. Não eu por acaso tenho, porque eles ofereceram-me 3 meses e por acaso vi. Sim, acho que há pessoas que têm à custa de ofertas e para ver aquele o Maniac, não é Maniac? O Severance, isso. Não é? Yeah. Eu estou a ver na Apple TV, estou a aproveitar a série do Shyamalan, o Servant. Ainda não vi essa, mas vi uma muito boa com o Capitão América, que é sobre um advogado que vê o filho acusado de homicídio. É o Defending Jacob, é isso, Defending Jacob. Eu, entretanto, queria aproveitar para vos perguntar aqui se vocês viram aqui outros 2 trabalhos que chegaram a estar na shortlist para os Oscars. O primeiro é O Homem do Lixo, de Laura Gonçalves, que é uma curta de animação também, ela com um estilo muito próprio, e a outra é uma curta em imagem real, chamemos-lhe assim, do Filipe Melo, o Lobo Solitário. O Lobo Solitário, sim. Só vi o Lobo Solitário. Eu também só vi o Lobo Solitário, sim. O Homem do Lixo, ouvi falar nesse título, mas não cheguei a ver. Vi o Lobo Solitário e gostei bastante do Lobo Solitário. Sim, eu também. Há quem diga, que eu não vi, atenção, mas há quem diga que o Homem do Lixo seria um melhor candidato não tivesse tanta Portugalidade. Mas isso é o que se diz. Se quiserem ver O Homem do Lixo, também está disponível no New Yorker e não precisa de VPN, que eu há bocado experimentei ir lá e aquilo abriu logo. Portanto, aproveitem. Pronto, está feito. Zé, se calhar fala-nos qualquer coisa do que estás agora a planear para os próximos tempos do Passo nos Escuros ou qualquer coisa assim. Então, agora em março, no Passo Escuro, vamos fazer assim uma coisa que tem ligação, mas parece que não. Que é no dia 8, no Dia Internacional da Mulher, vamos exibir o Yes, Madam, que é um clássico do cinema de ação de Hong Kong, com a Cynthia Rothrock e a Michelle Yeoh. Tem a particularidade, de ser os 2 primeiros papéis de protagonista para essas 2 atrizes, e uma delas está até nomeada para o Oscar de Melhor Atriz este ano, por isso é engraçado ver o salto. Tudo em todo lado ao mesmo tempo. O salto de carreira, é verdade. Exatamente, o salto de carreira de Michelle Yeoh, que começa aqui neste Yes Madam, enquanto estrela da ação, quase dupla, e agora é uma atriz que se vê consagrada no maior palco de sempre, ou pode vir a ser consagrada no maior palco de sempre. É essa
proposta do Dia Internacional da Mulher, se é que é preciso assinalar de alguma maneira. Pá, vamos deixar as metáforas de lado e vamos ver duas mulheres à pancada num mundo que é completamente dominado por heróis masculinos da ação. E já era a altura de alguém se lembrar da Cynthia Rothrock. Sim, eu sou um grande fã da Cynthia Rothrock. Mas ainda falta dizer que pronto, o Yes Madam rouba algumas músicas ao John Carpenter, especialmente do Halloween. E pronto, no dia 22 de março é a vez do John Carpenter entrar em cena com um dos meus filmes favoritos dele, que é o Prince of Darkness, o Príncipe das Trevas. Olha, e é aquela versão, aquilo em toda a sua glória. É aquela versão em 4K que está no cartaz que vocês partilharam? Claro que sim, claro que sim. Bom, acendam as velinhas, preparem o cobranto e pendurem as patas. O cobranto. Não sabes o que é o cobranto? Não. Pendurem as patas de galinha, que é já na próxima. Ok. É uma questão de pronunciação, Daniel. Tens uma pronunciação um bocado estranha. Avança. Estás a dizer cobranco? Não, avança, Daniel, vá, não interessa. Bem, vou repetir. Acendam as velinhas, preparem o cobranto Estás tu com esse e teu pendurem as patas de galinha, que é já na próxima madrugada de domingo para segunda, que ficamos a saber se o VHS fica com mais um vencedor de um Oscar no seu Wall of Fame. Para os nossos caros ouvintes, vai aquele abraço gostoso que nos aquece a alma até cair mais um episódio no vosso feed.